Vamos falar sobre cultura e sobre um equipamento mineiro muito importante para a região de Araxá, mas acho que para todos os mineiros que guardam um pouco de história da arquitetura, da cultura, do turismo aqui do estado. Eu estou falando do Grande Hotel Termas de Araxá. Completa 80 anos e acaba de ganhar um livro que revisita a sua trajetória. Tem um olhar histórico, tem um olhar jornalístico e acho que de alguma maneira afetivo. Sobre o tempo, Grande Hotel Termas de Araxá, 80 anos, assinado pelos jornalistas Elvésio Carlos e Mariana Peixoto, que estão aqui conosco nos estúdios. Primeiro, por ordem aqui, Mariana, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da News. Elvésio, seja também muito bem-vindo à 98 News. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todo mundo. Então vamos começar. A pesquisa de vocês, claro, tem um caráter jornalístico, eminentemente. De onde é que começou essa base de apuração? Como é que surgiu a ideia de olhar para o Grande Hotel com o olhar jornalístico que ele merece, claro? Foi mais ou menos por acaso. Eu e a Mariana, a gente estava num grupo que foi fazer uma visita ao Grande Hotel. A Fernanda Bicalho, que trabalha lá, nos convidou. Eu e a Mariana já tínhamos ido em outras vezes, mas quando a gente chegou lá, eu acho que a gente já estava mais velho, com outro olhar, um olhar mais profissional também, um olhar jornalístico. Então, dali nasceu a nossa ideia de fazer esse projeto, de tentar fazer um livro contando as histórias. Só que a gente foi muito mais surpreendido do que a gente imaginava ao longo de quase 2 anos, de um período longo de pesquisa, e nos surpreendeu muito. Que surpresa foi essa, Mariana? Encontrar exatamente que tipo de história que vocês se depararam com elas e elas não estavam um pouco no radar, ou pelo menos tinha aquele fio condutor jornalístico para começar a apuração. Tá, deixa eu só contextualizar aqui. Em 2022, o Grande Hotel, ele, né, durante no pós-pandemia, ali no final da pandemia, ele sofreu uma grande reforma e tudo, entendeu? E voltou com um novo perfil, voltado para o bem-estar e tudo. Aí nós fizemos parte nesse grupo que conheceu. Foi o primeiro grupo que visitou o Grande Hotel logo que ele foi reaberto. E aí nós ficamos impressionados, eu conheço lá desde criança e tudo. A gente pensou, aí a gente viu, achou a data, tinha essa data cheia, que seriam os 80 anos. E aí começamos a pesquisa ainda, sem saber. A primeira notícia que eu vi, eu falei, gente, isso não existiu. Em 1947, o hotel então é de 44. Em 1947, um grupo de cientistas soviéticos, a gente está falando aí da antiga União Soviética, ainda no pós-Segunda Guerra Mundial, então início da Guerra Fria, veio para uma temporada em Araxá. Por quê? Naquele ano houve um grande eclipse solar total, que é um fenômeno que eu descobri que é um fenômeno raro. Então, esse grupo saiu da União Soviética para fazer um estudo, porque, né, todos os estudos da época aqui, você tem que pensar, no início da Guerra Fria, Minas Gerais era um dos melhores postos de observação desse eclipse solar total. Uhum. Os americanos foram para Bocaiúva e os soviéticos foram para Araxá. Sim. E foi uma viagem maluca, porque imagina, esse pessoal saiu de navio, eu sei que teve um momento no Mar Báltico que o navio ficou preso no gelo, teve um quebra-gelo para tirar esse pessoal de lá, e esse pessoal chegou no Brasil, depois pegou trem, chegou lá em Araxá. E aí ficaram essa temporada ali, fazendo esse posto de observação no Barreiro, onde está localizado o Grande Hotel. Só os chefes dessa expedição ficaram hospedados no Grande Hotel, porque o pessoal pensou, estava indo para o Brasil, ou seja, floresta, mato, nada, e chegaram lá e viram aquela coisa, aquele hotel imenso, né, de altíssimo nível e tudo. O pessoal não tinha roupa para ficar hospedado lá, então só os chefes ficaram lá. Entendeu? Então tem umas histórias, essa história eu recuperei na revista O Cruzeiro, que foi a grande revista brasileira, né, do século XX. Então tem a história que foram cobrir essa expedição, eles ficaram lá semanas, meses ali, só dando spoiler, o eclipse em Araxá foi um fracasso, porque no dia do eclipse, simplesmente, o dia em Araxá amanheceu totalmente nublado, ninguém viu nada. Como quase tudo que acontecia na Guerra Fria era muito mais midiático, né, do que efetivamente acontecia para valer. Elvésio, você tem uma história com personalidades e com gente, com rostos, que eu queria trazer também para contar essa história um pouco do Grande Hotel, porque ele é um lugar muito emblemático para quem nunca foi, olhar a suntuosidade, o tamanho, e de abrigar exatamente espaços, reuniões, encontros, festas das mais variadas. Ele já sediou coisas desse tamanho? Assim, o que tem no livro que indica o tamanho dele? Tem o casamento do
Da Júlia com Ovídio Abreu. E a Júlia. Foi um casamento que movimentou o Grande Hotel. E naquela noite ali, haviam 3, tinha o JK, tinha o Arnon de Mello, que é o pai do Fernando Collor de Mello, pai do Collor, da República. o Silvio Pedrosa, que eram 3 governadores brasileiros que foram para Araxá só para esse casamento aí, a gente está falando aí dos anos 60, entendeu? Então eram 3 e um futuro presidente que seria o JK, né? Então foi uma festa assim grandiosa que movimentou e o livro tem os registros desse evento. Então ele fica mais bonito ainda. Você tem o texto lá contextualizando tudo, mas quando você vê as imagens, você vê a grandiosidade, porque os salões de lá eram enormes. Isso era anos 50, lotado. Um Araxá que devia ser pequenininho. Então, a cidade toda estava naquele casamento. As fotos também do livro, tem fotos do grande fotógrafo mineiro aqui, Belo Horizontino, Léo Lara também. Isso. Fez um ensaio, esteve conosco ano passado fazendo um ensaio, as fotos são maravilhosas. Vale muito, é um craque da nossa imprensa aqui também. Vocês diriam que o Grande Hotel tem mais de cultural, tem mais de político, um pouco de todas essas coisas. Se a gente fosse identificá-lo e juntá-lo ao que representa o estado de Minas Gerais, ele está onde como equipamento cultural, como equipamento, agora também muito mais turístico e muito mais de eventos, mas essa história dele carrega exatamente o quê? Não, eu acho que ele representa a história. Tudo, né? Eu acho que a história, você mistura aí, você tem uma importância política, que ele nasce, assim, a gente tem que entender, ele nasce em 1944, em meio à ditadura do Estado Novo, então foi uma intenção, era do governo Vargas, o governo Getúlio Vargas, de fazer, realmente fortalecer o interior do país, então ele nasce por conta das águas e por conta dessa vontade política aí da ditadura Vargas, tá? Então, você tem todo esse contexto político, então a gente tem, até os anos 90, todos os presidentes brasileiros, tanto no período democrático quanto no período de exceção, período de ditadura, todos eles passaram por Araxá. Então, você tem esse momento, você tem um momento cultural, porque você tem ali um hotel que é lindo, você tem ali azulejaria, você tem projetos de grandes nomes, o projeto arquitetônico do Grande Hotel é do Luiz Signorelli, que é um nome muito importante aqui, tudo. Você tem os jardins do projeto paisagístico, é do Burle Marx, tá, que esteve lá fazendo, então você tem esse viés também, entendeu? Tem o viés da festa, porque o Grande Hotel também, no período auge dele, no século XX, então ele tinha grandes eventos, como esse casamento que o Vess citou, mas tinha também, por exemplo, os carnavais lá foram lendários, assim, todos os grandes artistas, por exemplo, estou falando de Roberto Carlos, que não tem maior que ele no Brasil, estiveram no Brasil, Chico Buarque, então você tem essas passagens todas. Então tem um legado muito importante para o estado de Minas Gerais, que permanece. Hoje ele é voltado, né, para o lazer, mas principalmente para uma questão de bem-estar. Tá? Então ele permanece, está assim, tal e qual ele foi criado há 80 anos, entendeu? Ele permaneceu no tempo e tudo, e foi restaurado, então está pronto para receber todo mundo, eu acho isso. Para quem não conheceu ou não conhece o Grande Hotel, vocês recomendariam levar o livro como um mapa, como um guia, para chegar lá e olhar e ver fotos? Porque ainda tem coisas que estão lá impressas nas paredes, nos azulejos, na cerâmica, em tudo aquilo que conta de história lá. Ele ainda reserva muita coisa do que vocês olharam da história e colocaram no livro? Claro, eu acho que tudo. Está tudo ali mantido, assim, inclusive o visitante que for lá, por exemplo, se quiser, né, ficar só na piscina ou nas termas, que é um viés importantíssimo ali, tem os tais banhos de lama, tem a piscina que eles chamam de piscina emanatória, que é uma piscina com uma água quente, tudo maravilhosa e tudo, tem várias coisas que acontecem ali, então tem esse viés e tem, por exemplo, quando ele foi inaugurado, então, em 44, então a gente estava, o presidente era o Getúlio Vargas e o governador de Minas era o Benedito Valadares. Então foram criadas 2 suítes, a suíte presidencial e a governamental, que eles chamam. Hoje elas estão fechadas, abertas para visitação, então ninguém se hospeda mais lá. Mas então tem guias no hotel que podem levar o visitante também para conhecer essa história, entendeu? Enquanto está lá se divertindo. Então eu acho que ele contempla
vários lados, entendeu? Vocês vão fazer lançamento do livro no dia 29 deste mês, depois de Sábado, amanhã, depois de sábado, amanhã. no próprio Grande Hotel, Claro. 11 horas da manhã. Claro. Para quem quiser e puder acompanhar, vai uma viagenzinha muito legal para ir a Araxá e para conhecer o Grande Hotel. Bom, particularmente eu gosto da parte lá do fundo, de fazer aquela caminhada lá atrás para chegar na... não sei se é o santuário, é uma parte... Que No é bem Hotel fundinho. Rádio. Que eu acho a parte mais legal. Não, das ruínas? Das ruínas. É do Hotel Rádio, é o antigo hotel, antes do Grande Hotel era esse. É a parte que eu mais gosto, porque ela é a mais assim, soturna, é a mais calminha, aí você pode olhar o fundo do Grande E é Hotel, bacana assim, acho também, super né? legal. Então, conversei com o Elvésio Carlos, Mariana Peixoto, estão falando sobre o lançamento do livro Sobre o Tempo, Grande Hotel Termas de Araxá, 80 anos. Só posso desejar, evidentemente, sucesso para vocês na empreitada e, assim, agradecer por contarem uma baita história que vai ficar para os arquivos, para os mineiros, para quem não conheceu e para quem puder conhecer. Obrigado, Mariana. Ô, Guilherme, eu agradeço a participação, agradeço também o espaço que vocês estão dando pra gente. Obrigada mesmo, foi um prazer conversar com você. Foi um prazer mesmo estar aqui com você essa manhã.